Doutora Vera, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por participar aqui do nosso programa. É a nossa segunda entrevista, então é um voto de confiança em nós dois. Vamos lá começar então a nossa entrevista. Recentemente eu me deparei com essa entrevista que diz o seguinte: as pessoas só se tornam adultas aos 30 anos. Ela se refere à maturidade biológica da pessoa e como ela contrasta com a maturidade legalmente estabelecida, que seria os 18 anos de idade. Faz sentido a pessoa ter 30 anos e ainda não ser, ou ter sido completamente formada só aos 30 anos de idade? Faz sentido agora, no século XXI. Entende? No século XX, não. Quando eu estudei psicologia na PUC, em 1960, na PUC do Rio, entende? Você aprendia o que era a verdade científica da época, porque uma das coisas importantes de saber é que a ciência vai evoluindo a cada vez e você tem que absorver os novos conhecimentos. Não pode ficar parado. Mas naquela época, até o final do século, você tinha a noção do desenvolvimento cerebral de uma forma assim mais anatômica, com menos sutileza, como hoje você tem hoje para avaliar, use todos esses recursos de imagem cerebral. Então, atualmente, a neurociência comprovou que no desenvolvimento cerebral, a função de determinadas áreas do cérebro que estão completas realmente no sentido anatômico, elas só ficam completamente funcionais depois dos 30 anos. Tá? Eu até brinco quando eu dou aula para os alunos e falo sobre essa questão, eu digo assim, o Marcos Valle, que é um compositor de bossa nova. Por sinal, a gente conhece ele. Eu conheço muito também, e eu me lembro muito da música dele, que ele falava assim, não confie em ninguém de mais de 30 anos, não sei o que, uma musiquinha simpatiquinha, mas que falava isso. Tá? Então, eu brinquei, então o Marcos na década de 70, 60 já sabia disso, e também o outro dito popular que diz assim, todo mundo é incendiário antes dos 30 e é bombeiro depois dos 30. Então, era a sabedoria popular falando, a música popular falando, mas era tudo de brincadeira. Agora, no século XXI, todos os estudos neurocientíficos estão comprovando que o lóbulo pré-frontal do cérebro, a função dele só fica plenamente desenvolvida lá pelos 29, 30, 31. Tanto é que passou a se chamar, quer dizer, um apelido, né? Essa área de cérebro executivo. É quando a pessoa pensa e diz, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, a consequência vai ser aquilo. É a parte responsável pelo julgamento. Exatamente. O outro nome, que aí já não é um apelido também, quer dizer, mas é chamado também, é a área do julgamento. Tá? Então, esse é o centro do local que se faz julgamento. Inclusive, algumas pesquisas feitas até algum tempo atrás, 2005, sei lá, não me lembro a data que foi feita por um grupo de neurocientistas aqui do Brasil, que é um grupo muito bom, que é o grupo do Jorgito Moll. Eles são donos da Redditor, uma família de médicos que tem a Redditor, e o Jorge Moll Neto, ele se enveredou para essa área de ciência e tem um instituto DOR, que é o Instituto de Neurociência, e eles fizeram uma pesquisa super interessante sobre exatamente essa questão da área de julgamento. E uma das coisas, ganhou um prêmio mundial essa pesquisa, mostrando que, por exemplo, psicopatas têm essa área hipofuncionante. Mesmo após os 30 anos, claramente. Mas são psicopatas. Agora, é interessante você falar nisso, porque o diagnóstico de psicopatia, pelas regras da Associação Mundial de Psiquiatria, da Associação Americana e da Brasileira, você não pode diagnosticar ninguém de psicopata antes dos 18 anos. É proibido. Se alguém tiver um diagnóstico de psicopata antes dos 18 anos, é errado. Mas isso é baseado em algo legal ou baseado em algum critério clínico?
critério clínico, antes era tá. critério clínico, Tá. entende? É de que até os 18 havia a questão do desenvolvimento, então são coisas que ainda poderiam ser mudadas, é um transtorno que poderia ainda ter recuperação, porque é considerado, a psicopatia é considerada um transtorno que não tem volta, tá entendendo? Não tem solução de tratamento. Não tem nenhum tipo de solução. Não. Lá nos Estados Unidos eles tinham um, entendi, que é cadeira elétrica. Entendeu? Mas, então, tem até a terapia do choque, não serve nesse caso? Não tem nada, pelo amor de Deus. Você disse que eu podia te corrigir. Você pode corrigir com a vontade. Não é terapia do choque, é eletrochoque. Não, eu sei que não tem nada a ver com ditadura, com botar a pessoa na cadeira e torturar. A eletrochoque terapia, ela foi, chama ECT, né? Assim como tem o EEG, ela foi criada em 1930, eu acho. E ela foi criada, como a maioria das coisas eram criadas na época, até às vezes sem muita base científica, mas... O teste ia ser teste e erro. Exatamente. E como antes tinha a terapia chamada choque térmico, esse nome era choque térmico. Não sei se você chegou a essa não Pois por que essa não conseguiu falar, não se ouviu falar? Porque os riscos eram tão grandes que não valia a pena. Foi descoberta em 1916, na Áustria, uma carruagem saindo por aquelas estradas nas montanhas com rios e neve e gelo, e uma carruagem tombou num rio gelado. Estava cheio de pacientes psiquiátricos que viviam nas masmorras dos porões dos navios, não, dos castelos, né? Porque naquela época foi uma época que ainda o Pinel ainda não tinha feito ainda realmente totalmente a revolução. Os pacientes, né, eram considerados insanos e presos em correntes e guardados em porões. E aí, quando os pacientes saíram, os que não morreram, sei lá, eles estavam bem. Aí começaram a achar estranho como que eles melhoraram, entende? Porque eles caíram numa água gelada. Aí começaram a ver, tá entendendo, que o choque térmico funcionava bem. A única coisa é que às vezes, entre um quente demais, que eles começaram a usar banheira fervendo, banheira de gelo. Botava o cara aqui, tirava, botava do outro lado a banheira de gelo, banheira fervendo. Às vezes eu morria de tuberculose, de pneumonia ou de outro problema no meio. Então, era complicado. Aí, quando surgiu o choque elétrico, foi um desenvolvimento na época. Assim como o choque térmico surgiu de uma experiência fortuita, o eletroconvulsoterapia surgiu da observação também que alguns pacientes que tinham epilepsia melhoravam de um surto psicótico quando tinham um ataque epilético. E aí resolveu-se forçar um ataque epilético. A eletroconvulsoterapia é uma carga elétrica que é colocada numa determinada voltagem no cérebro, que qualquer cérebro de qualquer ser humano tem uma convulsão. Então você provoca nessa eletroconvulsoterapia, o ECT, entende? Uma convulsão tônico-clônica igual de um paciente. Tá? E na época não se sabia por quê. Hoje a gente sabe, entende? Tanto o choque térmico quanto o choque elétrico, por formas diferentes, provoca uma liberação das substâncias, entende? Que estão nas sinapses cerebrais. Mas ninguém conhecia sinapse na época, ninguém sabia de nada. Só sabia que o resultado era esse. Que o resultado era esse. Então, obtinha-se o resultado dessa forma. E como tinha problemas de riscos sérios com a parte de você tirar uma banheira fervendo para uma banheira fria e tudo isso, o eletrochoque foi preponderando em cima do choque térmico e passou a ser usado com uma frequência muito grande. Você tem que pensar que isso era a primeira metade do século XX. Não tinha outra opção. O único tratamento melhorzinho, quer dizer, melhorzinho não, era muito bom, mas era muito restrito, poucas pessoas podiam fazer, era a psicanálise do Freud. Então a opção eram essas duas. Né? E aí começou-se
a usar de forma exagerada o eletrochoque para tudo, e não é. Hoje, isso a gente sabe que o eletrochoque é muito útil para casos específicos. Mas para o quadro geral não é a melhor indicação. Tem coisa, hoje em dia, mas a gente tem sempre que pensar na questão da história. Nós estamos falando 2019. Provavelmente 2119 vão dizer que a gente é maluco. Pois é. Em 1919 não existia nem a eletroconvulsoterapia. Tá entendendo? Que já foi um progresso para aquela. Então, as coisas vão modificando. Sim. E você tem que absorver os conhecimentos. Então, hoje em dia, quando é que você usa eletrochoque? Quando você pega, por exemplo, um quadro de depressão grave de uma mulher grávida. Acho que a entrevista que eu vi foi exatamente você falando que uma mulher grávida não pode tomar o medicamento. Pois é, porque se ela tomar o medicamento vai entrar para o feto através do sangue. Entende? Através da placenta. E o bebê não deve tomar esse tipo de remédio. Então, você faz uma aplicação, ou 2 ou 3, o que for necessário, de eletrochoque para salvar. Porque o problema é que, determinados níveis de depressão, a pessoa morre. Entende? Ou de inanição, ou se mata. Então, você não pode correr esse risco. Tem um risco seríssimo de suicídio e também sério de deterioração, porque a pessoa vai perdendo a capacidade de ter vontade de comer, de se levantar, acaba ficando doente. As consequências da depressão matam a pessoa. Exatamente. Ou a própria pessoa se mata. Né? Então, você usa, chama-se assim, digamos, uma terapêutica heróica, entende? Para evitar este problema. Usa em casos de catatonia, que tem um efeito muito bom, a pessoa fica inteiramente parada, não se mexe, não se move, que é casos graves de depressão com psicose ou casos graves de esquizofrenia. Usa-se em mulheres grávidas com depressão séria e usa-se em riscos de suicídio ou em pessoas que não respondem de forma nenhuma ao tratamento da depressão, e aí como recurso heróico para dar uma melhorada e depois fazer um outro rumo do tratamento. Mas a questão do mau uso de uma técnica. É uma técnica. Na verdade, era a técnica que se conhecia na época. Pois é. Exatamente. Então, não se usava outra. É como diz o português dono do botequim, é o que temos. É o que temos. O Prozac é fluoxetina. Fluoxetina, ele surgiu quando? 1980. Eu não me lembro se foi 85 ou 75. Mas ele provavelmente gerou uma revolução, né? Sabe por quê? Qual foi a revolução que ele fez? Ele simplesmente fez o grupo que fez foi da Lilly, a companhia. É uma internacional. E a Lilly, ela investiu muita pesquisa nisso. Ele tinha um prêmio Nobel que estava lá participando dessa pesquisa, quer dizer, era uma coisa séria mesmo. Eles fizeram uma mudança química em alguns radicais de forma que o antidepressivo tivesse menos sintoma colateral, menos efeito colateral. Então, por isso é que se dizia, é uma maravilha. Não é que fosse uma maravilha, ele era um bom antidepressivo com menos efeito colateral. Sim. E porque ele passou a funcionar nas sinapses. Ele, na verdade... Qual a interação que ele causa na sinapse? Ele é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Tanto é que ele é conhecido como ISRS. Sim. E foi o primeiro. A partir dele, agora praticamente só tem essas opções. E é interessante porque essas opções praticamente têm cópias, clones, outros laboratórios que mandam, mas não existe mais. Quando foi agora em 2014, eu fui ao Congresso Americano de Psiquiatria e foi muito interessante porque as palestras principais foram dadas por esse prêmio Nobel e pelo diretor do Instituto Nacional deles, né, de Saúde, e o diretor do Instituto Nacional deles de Saúde Mental e pelo vice-presidente da República. Na época era o Joe Biden. Joe Biden. Por quê?
porque naquela ocasião eles estavam oficializando, foi 2014, um projeto Conectoma. Os Estados Unidos estava botando vários milhões, bilhões. Talvez bilhões, né? Eu realmente não tenho noção dessa parte financeira. Tudo coisa é bilhão, então... É coisa muito alta. Numa pesquisa que envolveria o país inteiro, entende? Todos os centros de pesquisa, exatamente para poder fazer com que os estudos de neurociência dessem mais embasamento, porque eles estavam vendo que os laboratórios não tinham mais dinheiro para isso. Não é que não tinham mais dinheiro, eles... Não tinham talvez de interesse? É tanto dinheiro que tem que botar, nenhum laboratório ia botar. E as regras são muito difíceis, as regras de aprovação de um medicamento são muito difíceis. Então, por enquanto, como eles disseram lá, no momento a gente, e deve ser pelos próximos, segundo eles falaram, 10, 15 anos, eles querem ter um projeto que seja igual ao projeto Genoma, entende? Que faça uma revolução. Entende? E já está ocorrendo esse projeto? Foi, desde 2014. Por que chama Conectoma? Porque são tantos bilhões de conexões, tantas bilhões de conexões cerebrais, sinapses. São 80? Eu já ouvi falar que são 80 bilhões de sinapses em média. E eu acho que, quase que te juro, que é coisa de 400 milhões, uma coisa assim. Entendeu? É um número astronômico. É um número astronômico. Que você vai ter que começar a tentar entender isso. Né? E hoje só se fala, basicamente, não se fala mais nem de neurônio, você fala de redes neuronais. Sim. Redes neuronais, entendeu? Porque para isso que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Mexe em tantas áreas do cérebro, que antigamente você falava assim, na época do século XX, área de Broca, é a área que produz a fala, área de Wernicke, depende do sotaque, que é a área da compreensão da fala. Então parecia que tinham áreas determinadas anatomicamente. Realmente elas preponderam nessa função. Aquelas áreas ficam avermelhadas na hora de fazer... Mas não existia isso. Na época do Broca e do Wernicke, era a pesquisa anatômica. Sim. Então eles viram que essas áreas, realmente, se a pessoa... Como é que se via antigamente? Você não tinha exame. Isso que eu ia perguntar. A pessoa estava com problema e morria. Aí você... Abriu. O paciente morria. Aí você olhava o cérebro dele e via que aquela área estava danificada. Entende? Então, era só com estudos de anatomopatologia. Entendeu? A questão das demências é a mesma coisa. Por que agora o Alzheimer está com tanta prevalência? Não é isso. Entendeu? É porque a filha da Rita Hayworth com o príncipe Ali Khan, ela dedicou milhões da fortuna dela para pesquisar. Sim. Uma doença que acabou com a mãe dela, que era uma mulher maravilhosa. O Alzheimer. E começaram a estudar, e aí dentro desse progresso todo, né, do final do século, começaram a ver o funcionamento cerebral, entende? Coisa que você só podia ver quando já tinha morrido. Entendeu? Então você começou agora a poder fazer diagnóstico. Exatamente, você pode ver o início e já tem até medicação para poder fazer com que a evolução da deterioração melhore, quer dizer, não fique tão profunda, você atrasa o desenvolvimento. É possível que se desenvolvam no futuro medicamentos especificamente direcionados àquela pessoa? Esse é o objetivo, entendeu? Você tentar... Se você pode mapear o cérebro dela, você poderia ver qual seria a melhor... Eu não sei se para aquela pessoa, mas para o tipo de problema, porque o que vai se tentar conseguir entender mais, pelo menos nos próximos 15 anos, eu não sei como você falou, daqui a 100, né? Daqui a 100 anos. Mas é tentar entender as redes neuronais, tá entendendo? Sim. Porque as doenças mentais, elas são classificadas com critérios clínicos de mais de 100 anos. Tudo bem que melhorou um pouco a classificação, na segunda metade do século XX ela ficou um pouco mais objetiva, mas antigamente uma pessoa que era diagnosticada esquizofrênica nos Estados Unidos, aqui no Brasil era diagnosticada deprimida, lá na Inglaterra como PMD, psicose maníaco-depressivo. Os critérios de diagnóstico eram muito frouxos, dependia da corrente teórica que você utilizava.
Entendeu? Então, agora, esse conectoma, e aí fica complicado. Aí depois as pessoas dizem, mas o doutor disse isso, o outro disse outro, no hospital tal, mesmo aqui no Brasil, aí em São Paulo é assim, no Rio de Janeiro é assado, enfim, fora outros estados, então tem aquela quase depende da crença do médico. Então, para a gente ter menos divergência, na segunda metade, e depois de 70, 80, fizeram uma classificação muito objetiva. Então, deu um pouco mais de coerência entre o que o psiquiatra fala para o outro, né, um pouco mais. Mas mesmo assim, é como se você fosse assim, armáriozinhos. Tem a caixinha daqui, a caixinha dali. Então ficou tão cheio de caixinhas e mini caixinhas e que não corresponde à realidade, porque na verdade o que está se descobrindo agora é exatamente que essas redes elas se intercomunicam. Então eles estão pretendendo chegar a ver todas essas conexões, mas eu acho que não vai ser para a minha época. Não? Para a sua, acho que não. O que está na moda agora é transtorno de ansiedade, né? Hoje em dia é um termo, não sei se é na moda, mas tem se falado muito transtorno de ansiedade e as doenças associadas a esses transtornos de ansiedade. A depressão, ou síndrome do pânico, a depressão poderia... Não. Toque. Toque é uma das doenças de ansiedade. Sim. Elas são todas frutos de química cerebral ou poderia ser fruto de um quadro social instável? Por exemplo, a vida que a gente leva hoje sendo uma vida extremamente corrida e que a pessoa não se desliga do trabalho nem quando chega em casa porque tem o e-mail dele bombando. Tudo chama a pessoa a estar 100% conectado. Ou isso, não, é um fruto do cérebro. Ou é uma mistura dos dois? Se eu quisesse ser sintética e simples, eu diria é uma mistura dos dois. Mas já que você está querendo saber das coisas, né, dessa área, é uma pergunta muito abrangente. Entendendo? Sim, se muito quiser, abrangente. A gente pode limitar. Eu acho que a gente tem que, pelo menos, tentar verificar algumas coisas. Primeiro, você falou dos transtornos de ansiedade estarem na moda. Não sei o que quer dizer com estar na moda, porque, na verdade, tá entendendo? O que ultimamente se fala mais é de depressão. Entendeu? A moda ficou de depressão. Para criança, a moda ficou transtorno de déficit de atenção. Sim, isso é impressionante. Agora, o que acontece com o transtorno de ansiedade? Isso que eu queria te dizer. Por enquanto, são um monte de caixinhas. A gente ainda tem essa classificação, ainda não chegou ao objetivo final do projeto, né? Que é entender. Porque uma coisa tem muita ligação com outra. Então, por exemplo, no armário, vamos dizer assim, ou no gavetão dos transtornos de ansiedade, você tem fobia social. Você tem fobia específica, que seria de cobra, de barata, qualquer coisa, até de galinha, tem gente que tem. Tem ansiedade generalizada, tem toque, são várias outras pequenas gavetinhas, pequenos encaixes. E isso não é uma coisa boa para se lidar. Quer dizer, começou-se a ver que era, inclusive, apesar de ser um gavetão, que era diferente, porque às vezes algumas coisas de medicação. Pode continuar. De medicação que servem para um determinado tipo de ansiedade, serve para depressão também. Sim, e produz os mesmos resultados. Produz os mesmos resultados. E às vezes não serve para outros. Como a fluoxetina serviria para o transtorno obsessivo compulsivo e para a depressão também? Exatamente. Entendeu? Então é essa a questão. Você passou de um período em que era uma confusão o diagnóstico, depois passou a diagnósticos muito certinhos, mas que, na verdade, com a introdução dessas medicações modernas, você começou a ver que algumas medicações que estavam, digamos assim, esse é para ansiedade, esse é para depressão, mas estava ao contrário, e agora a ideia é que a gente vai conseguir evoluir mais. Tá? Então, por enquanto, vamos então, se a sua pergunta é a respeito de transtorno de ansiedade, primeiro a gente tem que explicar isso. Sim, tá? fica à vontade.
a questão da classificação, da questão das medicações e a questão de que isso tudo vai mudar. Tá? 100% de chance de mudar. Ah, com certeza. É? Com esse projeto, quando acabar, toda a classificação vai mudar por causa disso, tá entendendo? Porque não adianta você botar em termos de sintoma, porque as classificações são baseadas na descrição clínica do sintoma, Sim. entende? E agora, nos últimos anos, você via que com as medicações, entende? Você estava usando, elas tinham efeitos terapêuticos em doenças supostamente diferentes. Sim. Então agora não vai se usar mais sintoma, vai tentar se ver qual é o mecanismo bioquímico da doença, mas eu não sei quando isso vai acontecer. Esses medicamentos, eles combatem o sintoma, atualmente eles combatem os sintomas. Sim. Eles não são capazes de combater a doença em si. Até porque a doença é muito mal definida. A Como é que você vai, entendeu? Se É. você está meio mal misturada, como é que você vai curar? Tanto é que, basicamente, você não pode dizer que um tratamento psiquiátrico tem cura no sentido Isso é frustrante. médico. É muito frustrante. É, mas a você pessoa- tem recuperação da sintomatologia e você tem administração do problema. É. Tá entendendo? Então você administra o problema e convive com o problema, mais ou menos como a miopia, ou, Sim. entendeu? Que você usa óculos e administra. É. Ou como a diabetes, que você usa determinada medicação e Hoje em dia administra. mesmo o HIV. Até o HIV, que era Até o uma coisa HIV. mortal, entende? Hipertensão, então. Eu sempre fico pensando, tirando as críticas que fazem muito ao uso de medicamento, aos testes que fazem, mas o quão bem que esses tratamentos, esses estudos fizeram as pessoas que, por exemplo, em 1919, não tinham a menor ideia do que se passava na cabeça delas, né? O que provavelmente passava na cabeça delas é que eles eram loucos. E eles eram tratados como se fossem loucos. Atualmente, uma pessoa que, por exemplo, tem ou depressão ou já no quadro das ansiedades. Ansiedade, como é que é o termo? Ansiedade generalizada, ou transtorno obsessivo compulsivo, ele não é mais encarado como um louco. O grande problema é assim, quem é louco? Isso é outra questão, hoje o inferno são os outros. Pois né? porque exatamente louco, a gente ainda pode dizer que seriam aqueles que tomaram banho de gelado sem querer. Por quê? Porque eles iam tendo as consequências da doença que vão invadindo a vida da pessoa, deteriorando a vida da pessoa, destruindo a vida da pessoa e acabavam num porão de um castelo sem tratamento. Aquilo é que é a loucura. Mas eu diria que loucura que é decorrente da falta de tratamento. Sim. Tá entendendo? Se não for tratado, existe o risco de chegar a esse quadro de, podemos dizer, loucura. Exato, a possibilidade. Sim, sim. Mas aí se a gente voltar, por exemplo, para o caso da ansiedade que você falou, do transtorno de ansiedade, quer dizer, é quando a ansiedade ficou patológica, tá? Porque uma coisa importante de dizer é o seguinte: se o ser humano não tiver ansiedade, ele não sobrevive. Tá? É uma resposta de sobrevivência do corpo humano. Exatamente. E uma pessoa que foi reabilitada, assim, em termos de ciência, no final do século passado, foi Darwin. O Darwin, por questões meramente de preconceitos ideológicos, foi rejeitado porque, como ele falava da questão, né, da genética, e se usava assim, ele apoia a teoria de que preto é menos inteligente que branco, ou de que a raça branca é superior, coisas assim racistas. Sim. E absolutamente o pobre coitado não falou nada disso. Entendeu? Foram interpretações deturpadíssimas da teoria dele, mas por causa disso, assim como, falar em deturpação, houve aqui no Brasil uma deturpação gravíssima com a eletroconvulsoterapia, porque na época da Revolução se dava choque, mas choque para ferir, para matar, para torturar. Tá entendendo? Isso não tem nada a ver com a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque genital. Não tem absolutamente nada a ver com... Nada a ver com aquele método de tratamento, que tem a ver mais
com aqueles, sabe um choque quando a pessoa tem parada cardíaca, se você bota o choque que se dá para uma parada cardíaca, tem uma analogia com outro choque, mas o choque da revolução lá, da ditadura, etc., não tem nada. E foi um preconceito meramente ideológico e ignorante. E isso prejudicou muito o uso adequado de forma heróica nessas circunstâncias. Sim. Durante um tempão era proibido aqui no Brasil o hospital público fazer, entendendo? Aqui é eletrochoque. Essa ignorância hoje em dia você acha que prevalece com os medicamentos? Pessoas que se recusam a se medicar. Não, mas é outro tipo de preconceito. Vamos chegar lá, porque senão voltando para a ignorância e preconceito ideológico, tá? Político ideológico, inclusive, tanto no eletroconvulsoterapia quanto no Darwin, ele foi muito ostracizado. Sim. Tá? Aí, o que acontece? Na hora que começou a haver uma pesquisa maior, né, nessa área de neurociência, começaram a ver o funcionamento mental do ser humano, começaram a examinar melhor, fazer pesquisas e começaram a ver que ele tinha razão em muitas coisas. E uma das coisas que ele tem razão, e depois principalmente que acabou o projeto Genoma, e que se viu o quanto que qualquer ser, mas principalmente o ser humano, é dependente da genética, começou a olhar para ele sem esse viés deturpado, entende? E ver que ele, com observação clínica, ele observava, primeiro ele fazia criação de cachorro, entende? Então ele fazia cruzamento de raça. Depois o pai dele reclamou porque ele ficava lá, ele era um lord inglês, e não queria trabalhar, só queria fazer isso. Aí o pai obrigou ele a fazer medicina e ele saiu pelo mundo afora e começou a olhar os bichos, etc. E começou a fazer observações naturalísticas e objetivas de coisas, sem recurso até, só porque era uma pessoa também brilhante, como o Freud, que criou uma teoria. Né? Então, o que acontece? Ele mostrou no livro dele que se chama A Evolução das Emoções nos Homens. Não, nos homens, no homem e nos animais. Tá? Mostrou que a gente nasce com emoções, e os animais também, entende? Que são feitas para a sobrevivência. Entendi. Então, se você não tiver aquilo, você não sobrevive. Entende? O bebê já nasce com esse tipo de emoção voltada à sobrevivência dele. Não, sabe, faz parte do pacote. Faz parte, sim. Quando você nasce com... É o kit de sobrevivência. É o kit de sobrevivência, exatamente. Sem ele você morre. Exatamente. Sim. O nosso kit é mais complicado do que o dos outros animais, entendeu? Porque, por exemplo, você pega um cachorro, entende? Ele tem a parte emocional muito bem desenvolvida, entende? Que nós temos também, mas nós temos em cima uma casca, a córtex, que é casca, né? Que enrolou para poder caber mais neurônio. Só que enrolou a vida da gente também, entendeu? Porque as emoções agora... Nossa vida também se tornou mais complexa. Muito mais complexa, entende? Então, essas emoções que o Darwin observou e que são humanas, quer dizer, em qualquer raça, entende? É no ser humano, quer dizer, aliás, eu falei, nos mamíferos, nos outros animais também, mas elas vão sendo mais desenvolvidas conforme as raças são mais sofisticadas em termos de desenvolvimento cerebral. Mas no ser humano, em relação aos outros mamíferos, é a córtex cerebral que faz a grande diferença, entende? Que inclusive tem a produção da linguagem, do pensamento. Então, os sentimentos, eles, ao serem expressados, eles não são expressados tão naturalmente quanto os... Como num animal que reage, um cão que reage com raiva quando vê um outro atacando o filho dele, a prole dele. Exatamente. Sim. Entendeu? Então essa é uma diferença importante. Então, tudo isso para voltar e dizer que esses sentimentos são naturais. O problema das doenças mentais é quando esses sentimentos... Só é doença mental? São exacerbados. Quando não é nem exacerbado só. Entendeu? Porque às vezes você pode ter momentos de sentimentos e emoções exacerbadas. Crônicos, talvez. Não, quando são desadaptativos. Se são adaptativos,
entende? São normais. Entendi. Tá entendendo? Quer dizer, por que a definição do que é normal e patológico é Faz muito sentido. difícil. Até porque o que é, por exemplo, razoavelmente normal para o Brasil não vai ser para um suíço. Com certeza. E vice-versa. Tem a questão cultural. Né? Pois é, então a normalidade é muito mal definida, tem muito mais a ver a definição como adaptação às suas condições. Tá? Época de vida 2017, 2019 é uma coisa, 1017, 1019 é outra coisa. Morar na América do Sul, uma coisa, morar na Ásia ou na Europa é outra. Tudo isso é um conjunto que faz com que a adaptação seja diferente. Mas é doença quando existe uma desadaptação. Entendi. Se não, por exemplo, medo. Entende? Tem que ter, você não pode deixar de ter medo. Agora, quando o medo é excessivo, aí é a chamada fobia. Entende? Então, ele limita a pessoa. Limita a pessoa, não adapta. Entende? Você tem que, quer dizer, você não pode deixar de ter medo, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro. Janeiro. É uma resposta de sobrevivência. Exatamente. Se você não tivesse medo, você pularia da janela, porque. Pois é. Você não tem medo de pular da janela, não tem medo de morrer, mas foi uma resposta do seu corpo, desenvolvida pela evolução. E você aprende que tem que parar na frente antes do ônibus. São uma série de coisas que você aprende como fazer para evitar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, hoje você tem que ter medo de sair na rua ou de falar com o celular na rua. Tem uma série de coisas que você aprende que precisa ter mais medo do que antes. Sim. Entende? Você tem o medo de sair na rua, então você se adapta em função desse medo. Você deixa de sair com uma roupa, deixa de sair com o celular. Mas então, e a pessoa que não se adapta, que fica reclusa em casa? Pois é, aí já é desadaptativo. Exatamente. Então, o importante é quando começa a ter uma consequência desse tipo, que a pessoa procure ajuda. Que quanto mais rápido for diagnosticado o problema, mais fácil é a solução. Porque senão o problema vai se avolumando e é exatamente como uma bola de neve, que vira uma avalanche. Depois a avalanche é mais difícil de consertar. Não tem, foi aquele nó impossível de desatar, porque já está muito enrolado. E aí surge o problema que é o estigma que existe em função dessas doenças. O medo, a pessoa pode saber que ela está passando por esse problema, mas ela tem medo de procurar ajuda porque ela tem medo de revelar que ela tem aquilo que pode ser encarado como talvez uma doença mental. Existe um preconceito social muito grande. Existe. Isso daí eu acho que faz parte do desconhecimento. Se você parar para pensar, muita coisa melhorou em termos de preconceito. Antigamente, a hanseníase era uma coisa assim que tinha um preconceito enorme. Primeiro porque não tinha tratamento, era uma coisa que podia contaminar todo mundo, então, inclusive o nome, né, tinha uma carga muito grande, que era leproso, e o leproso tinha que ser abandonado, tinha que ser colocado em asilos. Agora, com o tratamento, tem muita gente, talvez que você conheça, que não saiba, e a pessoa tem hanseníase e é tratada pelo dermatologista sem menor problema. Tá? Então, foi uma doença que houve, pelo progresso da ciência, uma condição de você diminuir o medo do paciente e diminuir o medo do indivíduo que vai conviver. E isso é uma coisa. Está começando a ver isso em relação aos epiléticos, porque antigamente também se achava que um epilético, na hora que tinha uma convulsão, que desmaiava, caía, tinha perda de consciência, caía tendo as tais convulsões tônica-clônicas, que são até provocadas pelo eletrochoque, que a pessoa estava possuída pelo demônio. Tinha interpretações desse tipo. Então, uma questão religiosa no meio aí. E outros que a baba era como se fosse baba da raiva e que podia contaminar. E não é, que a pessoa tem contrações da musculatura pulmonar e saliva muito, então faz como fosse bolhas da respiração, como fosse um fole. Enfim, nada de preocupante. E tem medicações ótimas hoje em dia. Então, as pessoas preferem não dizer que tem epilepsia. Tem menos preconceito quanto a medicação, mas tem muito preconceito quanto o nome.
Em relação à psiquiatria, quer dizer, o que houve? Antigamente, né, o psiquiatra ele era um carcereiro. Ele pegava, era como eu falei, no porão de navio, e botava as pessoas trancafiadas. acorrentadas, né? Quer dizer, quando o Pinel passou a dar o nome, né, doença mental e tratar de forma médica, os tratamentos eram mínimos. Estava falando, sabe, choque térmico, depois choque elétrico, chegou a ter até choque insulínico. Numa determinada época também, porque perceberam que às vezes um paciente diabético entrava em coma insulínica e quando saía melhorava. Aí você injetava insulina na pessoa para ela ter um coma diabetes. Se não morresse, tudo bem, ficava melhor. Então, não existia a química que a gente tem hoje em dia. Sim, tá? Então, como eu falei, aí então não existia, não era ignorância só do povo, era desconhecimento científico, falta de desenvolvimento científico. Da segunda metade do século passado, né, do século XX para cá, foi um progresso muito rápido. Né? Eles chamam de revolução química, né, ou revolução científica da psiquiatria, porque de começar a descobrir as primeiras medicações. E aí eram medicações com muito efeito colateral, mas melhoravam, principalmente pacientes psicóticos. Mas ela tinha tanto efeito colateral que quem ficava doente depois não queria mais tomar, claro. Depois que melhorava, porque ficava lá, sabe, parado, não conseguia mexer os braços. Então, ficava inválido praticamente. Exatamente. Então, passou-se a ter um preconceito muito grande sobre isso. E também existe a ideia de que é um mecanismo que age no meu cérebro, então eu não vou ter controle sobre ele. Isso é um medo que eu mesmo tive uma vez. Como é que será que porque eu cheguei a usar por coisa de 2 semanas, eu parei rápido. Mas porque eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Eu tive esse medo. Será que eu vou perder o controle da minha psique por causa disso? Pois, pelo remédio, se você usasse, tivesse usado? Não sou. Pode continuar. Não, o remédio, inclusive, para transtorno obsessivo compulsivo, principalmente leve, que era o seu caso, é facílimo de tomar, na verdade, o Prozac, fluoxetina ou outro inibidor de recaptação de serotonina, não tinha problema nenhum. Mas o que teria problema é você não ter tido o diagnóstico naquela ocasião que você teve e não ter começado a prestar atenção, porque o toque, por exemplo, é interessantíssimo a evolução do toque. Lá em Nova York, não, foi em Yale, em New Haven, nos Estados Unidos, a Universidade de Yale é muito importante, muito boa em pesquisa. Começaram a fazer pesquisas com crianças com toque, porque é muito comum aparecer em criança. E aí começaram a estudar e viram, né, dessa visão darwiniana, que o toque, de alguma maneira, ele é uma exacerbação de sintomas que são necessários para o ser humano sobreviver numa civilização mais apurada. Então, tem determinados sintomas que são resquícios até da evolução de animais. Entendendo? Por exemplo, você ficar colecionismo, entende? Quer dizer, aquilo é igual a esquilo que pega restinho de folhinha para fazer o seu ninho. Só que a pessoa que tem um colecionismo aqui, hoje em dia, e que vira patológico, ela enche um quarto, outro quarto. Acumuladora. Entendeu? Então, a questão é de onde que veio aquela necessidade. Por exemplo, quando as pessoas ficam com um comportamento compulsivo de lavar a mão, a ponto de ferir, a mão fica ferida. Isso daí foi o desenvolvimento de uma necessidade que o ser humano passou a ter para viver em civilização de higiene. Que antigamente se fazia cirurgia, os médicos nem lavavam a mão, morria todo mundo, praticamente. Então, são determinadas coisas, outro de checagem. Tá entendendo? Checagem de porta. Você morando num lugar que tem mais um movimento de pessoas, é uma necessidade de proteção. Fica ruim quando, quer dizer, passa a ser uma patologia, em vez de você checar uma vez
ou se preocupar, você vai checar tanto que a pessoa não chega no trabalho. Vira desadaptativo. Exatamente. Mas são comportamentos que em si tem de fazer. Todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter. Só fica patológico quando a pessoa não controla. Se você, por exemplo, pensa assim, será que eu fechei o gás? E vai lá e procura uma vez, tudo bem? Tá entendendo? Agora, se você vai toda hora, todo dia, checar o gás, você vai começar a ter problemas na sua vida normal. As pessoas costumam até dizer assim, é até muito comum as pessoas dizerem, eu tenho toque, porque eu não gosto de ver o lápis rosa do lado do verde se tem 2 rosas, tem que ficar um do lado do outro. Mas não é bem assim, né? É algo muito mais severo do que isso. É só quando houver uma perturbação na sua vida de trabalho, familiar, entende? Ou a sua pessoal. Mas, por exemplo, quando você tem uma personalidade anancástica, que antigamente se chamava personalidade obsessiva, isso pode ajudar até para determinadas profissões. Sim. Tá entendendo? Um contador, entende? Um administrador, quem bota o lapisinho direitinho, a criança, a nossa civilização ocidental, ela estimula muito os comportamentos obsessivos. No mínimo, você tem que ter num esquema de vida ocidental mais desenvolvido. Entende? Não é possível, você não pode sobreviver sem um pouco esse tipo de comportamento. Quase como são regras, né, que têm que ser seguidas para se viver uma vida bem adaptada. E agora fazendo então ao gancho logo do início do que a gente começou a gravar, que é o surgimento dessas doenças ou dessas perturbações mentais na fase considerada adulta. É algo comum? Na fase considerada adulta, legal. Alguém com 22 anos que venha desenvolver esse tipo de problema. Esse tipo? Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. É muito difícil. Se você fizer um histórico, quer dizer, uma anamnese do paciente, dificilmente aquilo vai aparecer assim, do nada. Do nada, Entendeu? Você vai ver na história que tem alguns comportamentos, algumas atitudes. Você vai ver na história familiar que tem também. Tá entendendo? No pai, no avô, na mãe, no irmão. Entende? Então, isso é uma coisa que não existe fora do caminho. Da mesma forma que você não pode fazer um diagnóstico de um psicopata sem ele ser adulto, tá entendendo? Esse diagnóstico só é feito se isso já tiver aparecido antes. É um contrassenso. Porque quando está antes, você não faz. Você pode dizer que é distúrbio comportamental da adolescência. Né? Mas se aos 23 anos prevalece, você vai ver, não pode dizer, apareceu. Não existe. Tá entendendo? Esse é sempre antes. Sim. Às vezes, numa pessoa que tem, por exemplo, usando o exemplo do toque, pode ter ficado mascarado, até porque a família também é um pouco, ninguém nunca percebeu muito. Aí, aos 23 anos, tem nem uma crise séria, mas, digamos, uma situação, né, de casamento, formatura, de coisas assim, que são mais ansiogênicas, que despertam mais ansiedade, e aquilo fica mais evidente. Sim, Porque antes ali estava meio que escondido, camuflado. Faz sentido, faz bastante sentido. Assim, eu posso dizer pelo meu caso, aos 19 anos que eu tive uma crise. Mas depois que eu vim a descobrir que era isso, eu olhei para passadas e vi assim, aquilo dali, naquela época, aos 12 anos, aos 11 anos, aos 8 anos, já era um sintoma, mas que eu, por ser criança, também não sabia nem que aquilo dali poderia ser algo grave. E fica camuflado durante muito tempo. Por muito tempo, eu não me importava, ou eu nem sentia os sintomas. Eu acho que por um bom tempo eu nem sentia os sintomas. Mas quando veio a crise e eu recebi o diagnóstico, depois que eu olhei para o passado, eu vi, realmente faz sentido. Não foi algo que brotou do nada, muito embora na hora tenha aparecido, porque o quadro foi tão grave, me deixou tão ansioso que eu não consegui nem ter a noção de que aquilo era uma coisa já antiga na minha cabeça. Por exemplo, eu te conheci nessa faixa etária e você foi encaminhado lá para o consultório, e fiz o diagnóstico.
o que exatamente ficou claro era toda a sua história. E agora, quando você me procurou tantos anos depois, me pedindo para vir aqui, e eu me lembrei que eu tinha te atendido e fui pegar a ficha. E quando eu olhei a ficha, achei tão claro, entende? Porque era um menino bastante adequado, bastante saudável, que tinha tido uma crise e que a vida inteira tinha apresentado toda uma série de coisinhas um pouco mais exageradas de preocupações e de comportamento do que os outros meninos, e que naquele momento estava se sentindo especialmente angustiado e que depois teve uma evolução normal. Normal, exatamente. Então é isso daí que é importante você entender. Agora, quando você recebe um diagnóstico, para você foi uma surpresa, mas é claro, tão simples. O seu caso estava claramente exposto para a sua vida toda. Porque criança, o problema é esse, é que criança tem naturalmente certos comportamentos obsessivos. Ele chega, mamãe, antes de eu dormir, vem aqui que eu quero pedir a bênção. Isso, no fundo, o que é? Um ritual. É um ritual. Aí vou dormir tranquila, que a mamãe me deu a bênção. E a gente reforça na sociedade esse comportamento. Então, amarelinha, aquele joguinho que a gente fazia de amarelinha, que pula, não pode pisar na linha. Entendeu? Criança tem muito disso, de determinados comportamentos. Então, é um pouco, assim como eu falei que são comportamentos que são adaptativos em animais, são adaptativos em determinadas situações sociais, entende? São adaptativos para a criança, porque ela precisa de repetição, ouvir sempre a mesma história, etc. Então, vendo a história, entende? Às vezes você vê que algumas crianças têm um pouquinho mais do que outras e depois passa, tá entendendo? Mas, eventualmente, numa situação de maior ansiedade, aquilo pode brotar de uma forma aguda e assustar, mas assustar por causa de preconceito na psiquiatria. Mas agora, especificamente, no nosso mundo moderno, entende? Porque quanto mais houver pessoas que têm problemas e possam se dispor a se expor, que foi o seu caso agora, entende? Vai ser melhor para diminuir esse estigma e esse preconceito contra os problemas. Eu fui presidente da Associação Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro em 2002, 2003, 2004. Nessa ocasião, o Roberto Carlos assumiu publicamente que ele tinha toque, que ele se tratava, etc. O Brasil inteiro sabia que ele tinha toque. Claro, ele só usava a mesma roupa. Exatamente. E cheio de superstições e de problemas. Aquilo chegou a um ponto que ele realmente reconheceu que estava atrapalhando a vida dele, ele se tratou e fez um favor às pessoas que têm toque, de poder ver um ídolo, uma pessoa que todo mundo adora, que é produtivo, é criativo, etc., assumindo um problema, assumindo que tratou e assumindo que melhorou. Eu me lembro que eu escrevi uma carta, entende, como presidente, agradecendo a ele pelo fato dele ter feito esse esforço pessoal para minimizar. Quanto mais se puder falar publicamente, uma conversa como essa nossa, eu acho que é importante para divulgar, entende, todo o progresso, porque uma coisa é 2017, outra coisa é 1917, outra coisa é 1817, que eram as coisas dos porões, entende? Dos loucos. Sim. Tira essa pecha sobre a doença, porque as pessoas imaginam que a partir do momento que você é diagnosticado com algo do tipo, acabou a sua vida. É limitado, você vai ser uma pessoa que não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, porque eu não vou ter coragem de sair de casa. E você vê, foi aquilo que você falou, o diagnóstico precoce é muito importante. Mas se a pessoa começa a tratar e ela tem disposição, ela vive uma vida particularmente normal. Às vezes mais normal do que aquelas pessoas consideradas normais, porque do meu ponto de vista, eu percebo que tem muita gente que é muito mais louca do que eu. E são pessoas que não são diagnosticadas com nada, mas que eu vejo tendo comportamentos assim, bem, essa pessoa está mais para louca do que eu. Então, é importante ter essa consciência de que, bem, na verdade não é tão limitante assim. Pode ser se você não tratar. Exatamente. Pode ser, sim, se você não for procurar ajuda quando a coisa começar a atrapalhar. Eu, às vezes, brinco com as pessoas, exatamente, olha, vocês estão preocupados com loucura? Na loucura,
está lá fora é porque a pessoa não admite que tem problema. Se a gente tem problema, vai num especialista e resolve o problema. Mesmo que não cure, como eu falei para você, a questão de cura no sentido médico da doença, não porque a gente não tem definição de doença mental bem feita, talvez depois desse projeto aí do Conectoma. Tanto é que se chama transtorno mental, porque o conceito de doença e cura, no sentido médico, é que você tem um agente patogênico determinado e tem uma evolução daquele agente do corpo humano, do ser humano, e tem um tratamento que resolve aquele problema, uma cirurgia. Entendi. E nós não temos isso. Então seria um transtorno. Por isso é chamado, inclusive, transtorno, não se chama doença. Entendi. E a pessoa administra. Como a gente administra outros problemas, tem tantos problemas na vida. Hoje em dia eu posso dizer que eu vivo administrando. É algo que eu não esqueço nenhum dia da minha vida, mas que você pode ver que eu estou aqui interagindo com vocês como se... É a mesma coisa que você estivesse usando o óculos, ou se você estivesse usando medicação que você não usa, mas podia estar usando medicação... Eu não vou dizer que é fácil no início. É uma constante luta interna. Mas que depois, com o tempo, você vai aprendendo até como... É um processo de autoconhecimento. Você descobre como o seu cérebro funciona. Exatamente. E você já consegue localizar bem esse tipo de reação que eu estou tendo. Não é a minha reação, é uma reação que eu sei que diz respeito àquele problema. Então, eu não vou deixar ela me levar naquele lugar. Exatamente, você começa até a desconfiar, assim, e a conhecer os trigger factors, quer dizer, os fatores que podem desencadear. Você já sabe o gatilho, isso é um gatilho. Isso é um gatilho. Eu me sinto às vezes como um lutador de boxe, que se esquiva. Não, eu já sei que isso aqui... vai dar problema. E eu lembrei agora, e eu queria falar com você sobre isso, que é o quanto que a exposição é importante para esse tipo de tratamento. Por exemplo, nessa patologia, vamos dizer assim... A fobia também, a fobia qualquer coisa, você precisa se expor. Basicamente, da fobia, técnica de tratamento é a exposição. Eventualmente, você usa medicação para diminuir a ansiedade para a pessoa conseguir entrar na exposição. Por exemplo, fobia de elevador. Às vezes você tem que dar o remédio para a pessoa chegar perto do elevador, para depois a pessoa entrar no elevador, mas às vezes tem alguns terapeutas que são comportamentais e que fazem técnica de exposição que fazem a frio, entendeu? Pode usar até medicação, mas não adianta só a ansiedade, só a medicação para ansiedade. Você tem que se expor, entendeu? Porque senão vai ficar sempre aquela fantasia, mas se eu não tomasse a medicação, entendeu? O que iria acontecer? Então, você tem que ir lá e depois parar de tomar medicação e ver que não acontece nada. Então, acaba o mito, acaba o monstro, tá entendendo? Que é como se fosse um monstro na cabeça de uma criança. Aí depois vai na realidade e vê que não é bem isso. Para a fobia é essencial a técnica de exposição. Sim, e é realmente isso. É uma questão de que com o tempo você vai se expondo e depois de um tempo você até percebe assim, eu não sei nem porque eu tinha medo disso. Exatamente. Na verdade, assim, você entende, mas você entende assim, não sei porque eu tinha tanto medo disso. Então vamos falar agora também, já mudando um pouco, sobre, e eu acho que tem sentido com tudo isso, sobre as questões químicas do cérebro atuando nesse fator. Eu queria falar com você sobre depressão. A depressão é causada puramente por uma química cerebral? Sim. A gente até já chegou a tratar disso um pouco antes, mas eu queria entrar um pouco mais nesse ponto. Antigamente eu diria isso para você. Se eu soubesse a resposta, eu estava ganhando um prêmio Nobel na Suécia. Seria milionária agora. Também. Mas hoje em dia eu te digo isso, do ser humano. Não tem como você dizer se é causado. Existem fatores que facilitam. Tem pessoas que nascem por uma herança genética com mais susceptibilidade para determinadas coisas. Então, famílias, por exemplo, que têm mais susceptibilidade para problemas de ansiedade, outras mais susceptibilidades para problemas de depressão. Você até descobre isso fazendo uma história familiar e vai descobrindo na família. Porque a herança genética não é só para depressão. Entende? É para tudo. A gente herda a cor do cabelo, a gente herda a altura, uma série de coisas. Mas assim como o ambiente vai influenciar até nessa questão genética mendeliana de antigamente, tipo cor de olho, entende? Mas a genética molecular
né, que é a genética moderna, que pega sutilezas. Então, você, através desses estudos de genética molecular, descobriu-se que os genes são modificados pelo ambiente. Entende? Porque existe uma coisa chamada o gene, que vem marcado, e tem outra coisa que é a expressão do gene, que é o comportamento. A expressão do gene é influenciada pelo ambiente. Se você submete esse gene a uma situação de estresse, ele pode se modificar. Sim, ou de calma. Você pode melhorar ou piorar. Tá, então, eu não vejo como que isso vai fazer, que vai curar uma depressão, porque a causa é genética, e a gente vai lá com a engenharia genética. Eu cheguei a uma época, entende, no final do século passado, que eu acreditei nisso, tá entendendo? Antes de acabar totalmente o projeto Genoma, porque o conhecimento era tão grande de genética que eu falei, eles vão chegar a um mapeamento tal, entende, que com o mapeamento você vai saber que se mexer nesse ou aquele gene, você pode acabar com a doença. Sim. Mas, por exemplo, uma doença complexa como a esquizofrenia, que é mais complexa ainda do que a depressão e que a ansiedade, você tem alguns genes que são marcados já como genes prováveis de levar à esquizofrenia, mas não significa que você, tendo aqueles genes, você vá ter a esquizofrenia. Eles podem ser ativados por um estímulo externo. Exatamente, ou não, tá entendendo? Mas não é assim, ativar e aparecer, tá entendendo? Vai sendo desenvolvido. Então, criou-se, hoje em dia, um conceito chamado epigenética. Sim, Tá, me faltou o termo na hora que você falou o gene submetido a um fator externo. Que é exatamente, chama-se epigenética. É como que a mesma genética, aquela genética, entende, num outro ambiente, ela reage diferente. E aí, porque você, na verdade, aquele convívio com aqueles pais, entende, vão determinar novas formas de expressão daqueles genes. Então, talvez, se você parar para pensar agora em termos culturais e países, eu não sei se existe uma variação de índice de depressão por país. Óbvio, provavelmente existe. Talvez a cultura influencie nisso. A cultura de um país. Não só a cultura. Talvez nos Estados Unidos seja um índice de depressão mais elevado que, por exemplo, no Butão, porque é uma sociedade budista. Não, até pode ser, mas é tão difícil a gente saber isso. Primeiro, porque tem o clima também. Tá entendendo? Sabe-se que o sol, entende? A insolação, a luz do sol, ela é um fator de tratamento até. Na época que não existia remédio, eu esqueci de falar isso, houve uma época que se usava terapia de luz. Entende? Você pegava... Se fosse um banho de sol de prisioneiro. Exatamente. Aí mas não, exatamente, eles até fazem isso. Eu brinco que na época existia a Varig, a gente ia aos congressos, tudo isso, eu dizia, gente, manda a Varig chegar aqui no congresso e botar uma praia no Rio de Janeiro com sol, eu dizia assim, terapia de sol no Rio de Janeiro, ao natural, porque eles faziam artificialmente, você entrava numa sala, ficava horas com insolação, lá na Suécia, principalmente os países escandinavos, né? Eu falei, tão mais bonito fazer terapia de sol no Brasil, mas isso não implica que não se tenha depressão no Brasil. Chamava-se até depressão sazonal, porque piorava muito, por exemplo, nos países escandinavos, antes do inverno e depois do inverno. Eram os picos de suicídios maiores. Antes e depois, não durante. Não. É o pessoal que não queria enfrentar o inverno e o pessoal que não aguentou. Tá, a pessoa antevia o inverno, já, meu Deus, eu não aguento isso. Então, fazia-se muito esse tipo de tratamento. Hoje, os remédios melhoraram um tanto, tá entendendo, que não justifica. Então, não tem como se dizer que a causa é um é o outro. É essa combinação de fatores que pode desencadear a doença. Tá? E não adianta só, na minha opinião, tem pessoas que acham que adianta só o tratamento químico ou mesmo o eletrochoque. Acho que dá-se o eletrochoque em casos específicos e raros, dá-se a medicação, entende? Mas tanto isso, a medicação quanto o eletrochoque, tem que ser acompanhado, entende? De um acompanhamento psicológico e de exercícios aeróbicos, somente com sol de manhã.
não tem como surtir efeito se a pessoa não adotar também atitudes positivas na vida dela. Exatamente. Até para o próprio comportamento reativar a parte, digamos, genética que está mais positiva e acalmar a que é mais comprometida. Com base assim, na sua experiência, pelo menos assim, eu sei que você trabalhou mais no Rio, mas no Brasil assim, tem algum índice de depressão do Brasil? Alguma estimativa? Isso que eu ia te dizer quando você comparou os Estados Unidos com o Butão. O grande problema é que para fazer esse tipo de afirmação, lógico que existem algumas pesquisas, mas tem que ter um nível de controle epidemiológico muito grande. E a saúde no Brasil, por exemplo, não é, e bem controlada, é razoável, mas principalmente na área de saúde mental, e em praticamente lugar nenhum, só lugares muito pequenos é que você tem isso. Então, se você comparar com o Butão, será que o Butão tem um estudo epidemiológico bom? Ou outra coisa seria mais fácil de se fazer, porque é uma população menor. Sim, mas precisava ter um governo investindo nisso. Não é só a questão da cultura. Agora, nesse caso, a gente não está avaliando o problema da cultura, está avaliando o fato de que existem pesquisas que possam ser comparadas. Entendeu? Então é complicado. Então aqui no Brasil tem lugares que não tem pesquisa nenhuma. Nenhuma. Mas num quadro geral não existe. Assim. Não tem muita variação, não. Assim, em termos de quando são pesquisas feitas. Aqui no Brasil tem núcleos bons na área de psiquiatria, de estudo universitário. São Paulo realmente acho que era ponta, né? Aqui no Sul você tem também Rio Grande do Sul, todos os estados aqui do Sul. No Nordeste você tem Pernambuco, Bahia, também com bastante estrutura para estudo. Então, nós temos congressos muito bem organizados aqui no Brasil de psiquiatria, anuais, e que o pessoal frequenta bem, estuda direitinho, se atualiza bastante, porque tem que atualizar. Mas mesmo que não tenha assim, um estudo profundo, pode-se dizer com facilidade que a depressão é algo comum, não é algo... sim, em termos estatísticos é comum. A ansiedade é muito mais, mas não é moda, é simplesmente uma realidade, tá entendendo? Eu disse moda porque hoje em dia, eu não sei, eu tenho escutado muito falar disso, talvez nas redes sociais tenha se falado bastante disso. Mas o transtorno de déficit de atenção ficou uma moda, e isso é um perigo, porque você às vezes diagnostica uma criança que tem ansiedade e não transtorno de déficit de atenção, ou tem depressão e não transtorno de déficit de atenção, ou tem pais alcoólatras, ou seja, que for, tá entendendo? E está reagindo de forma natural para chamar atenção para o problema. Então, quando fica na moda, você tem que tomar um cuidado para não supervalorizar esse diagnóstico em detrimento de outros problemas, outras possibilidades. Então, assim, já caminhando para o final, eu gostaria de tratar sobre isso. Assim, esse é um assunto interessante. As crianças e, por exemplo, é muito comum. O menino é um pouco mais agitado, ele tem hiperatividade, ele tem déficit de atenção. O quanto isso daí não é uma coisa que se disseminou de uma forma tão grande que as pessoas têm até preguiça de entender que aquele menino pode ser um pouco diferente do que a média, ou ele é só um pouco mais agitado e ele não vai ser eternamente. Já se recorre muito rápido à medicação, por exemplo, Ritalina, né, que dão já para criança nova. Pois é, isso que eu estava te falando, quer dizer, quando você supervaloriza um diagnóstico em função de existir um tratamento específico e que funcione, você sabe por que funciona a Ritalina? Não. Porque provoca um efeito paradoxal. Aliás, é o chamado teste terapêutico. A Ritalina é um remédio complicado e tem que ser muito bem controlado, porque ele é um anfetaminérgico, quer dizer, ele é um estimulante. E o pessoal que usa droga usa muito. Né? Então, com receita amarela, com controle especial, para evitar abuso de gente, porque as pessoas usam para ficarem assim, agitados, excitados, como fosse uma cocaína. Na criança que tem o transtorno de déficit de atenção, fica calma, focada e interessada, preste atenção na aula. Então, isso é um efeito paradoxal. Porque se a criança é agitada e você dá um remédio que agita e ela fica calma e focada,
É paradoxo. É. Entendeu? Então só funciona dessa maneira. Entendeu? E não é para ser dado assim, a não ser que a criança tenha o problema. O meu medo é esse. Pois é. O meu medo é essa supervalorização do diagnóstico, e aí você começa a medicar a criança que às vezes é só agitada. Pois é, mas aí é uma questão, como eu estou te falando, de uma educação que a gente chama prevenção. Entendeu? A prevenção tem primária, secundária e terciária. A prevenção primária é antes de acontecer o problema. A secundária foi o que você fez com o seu toque. Você rapidamente apareceu um problema, se procurou diagnóstico, tratamento e teve uma evolução. E a terciária é quando ou o tratamento na secundária não funcionou, ou quando a pessoa nem procurou e vai para o hospital e já está deteriorada, já está com problemas graves. Essa prevenção primária, que é isso que eu falei para você, por exemplo, do Roberto Carlos ter contribuído, de você ter falado, da gente fazer um vídeo que as pessoas possam participar desses conhecimentos, que são conhecimentos de que, por exemplo, no meu caso, é porque eu comecei a estudar psicologia com 18 anos, fiz medicina com 30, estou com 73, então eu tenho uma história, eu acompanhei essa evolução ao vivo. Sim. Tá entendendo? Sim. E fui vendo as coisas realmente aos poucos, você fala, mudou aqui, mudou ali, mudou ali. Então, muitas vezes as pessoas não fazem nem ideia, tá entendendo? Porque vem a coisa fracionada, mas é uma evolução. É uma evolução. Então, a criança não pode ser a priori diagnosticada por professor, por mães, por pessoas leigas, tá? sem ser examinada, para poder realmente ver se é isso. Porque, como eu falei, às vezes é porque os pais estão brigando, estão se separando, tem problemas, e é muito mais fácil, em vez de ver o problema do casal, vai lá, a criança vai lá, toma um Ritalina, acabou de ter saudações. É isso que eu tenho medo. Mas isso faz parte da vida, entendeu? Coitada, a criança às vezes é criada num ambiente completamente desequilibrado e aí sobra para ela. Mas isso daí em todas as gerações já houve, tá entendendo? Então, só hoje em dia que a gente tem tomado consciência, né? Assim, acho que o quadro geral é que a gente tem caminhado bem. Eu acho. É mais positivo do que negativo, né? Eu, sinceramente, ainda acredito que as coisas possam ficar melhor. Eu acho que eu tenho, digamos, fé na ciência, entendendo? De que a ciência bem utilizada pode ser mal utilizada. A bomba atômica destruiu muita coisa, mas a bomba atômica permitiu, quer dizer, não a bomba atômica, o estudo da fissão, da cisão. Exatamente, permitiu todo esse progresso da ciência na área médica que a gente tem hoje em dia. Gente para usar pelo lado negativo sempre vai existir. Exatamente. Né? Mas é importante essa conscientização. Eu acho que, de uma forma ou de outra, eu tinha bastante vergonha, atualmente eu já me sinto mais à vontade de falar o que eu tenho e é legal de ver, porque as pessoas no geral também não ficam tão surpresas assim, as pessoas nem julgam tanto, tá mais na nossa cabeça às vezes. É um monstro que se mostra na medida que você vai se expondo, a coisa vai... que quando é com a gente, mexe mais, né? Mas é um processo e é algo que é importante a gente de vez em quando gravar alguma coisa do tipo para que as pessoas fiquem mais em contato e mais conscientes que é importante ter uma boa saúde mental, acompanhar. A saúde mental é que nem qualquer outra saúde, né? É algo que tem que ser acompanhado diariamente. Inclusive, como eu falei, a parte... se a gente voltar muito, os gregos, há 1.000 e tantos, antes de Cristo, já diziam mens sana in corpore sano. Tá entendendo? E aí, quando você tinha mencionado a questão de criança que fica o dia inteiro com televisãozinha, com celularzinho, não sei o quê, isso daí não só é péssimo no sentido que vai prejudicar a visão, vai prejudicar a socialização, as crianças depois vão ter muita dificuldade de interação, né, de convivência, porque vão perder essa coisa de contato olho para olho. E a solidão é um dos fatores muito importantes para, no caso do ambiente, né, para desencadear a depressão. De você ter amigos, você ter uma vida se sentindo cada vez mais sozinhas. Então, isso tudo vai ser muito ruim para as crianças no futuro. Mas uma das outras coisas em relação a essas crianças é que ninguém mais faz exercício físico, entende? E tem que fazer. Entende? O ser humano precisa se exercitar. Entende? E então, e principalmente esse aeróbico, que é o mais normal. E de manhã, por quê?
Por que deve ser? Não é que tenha que ser, é melhor. Porque de manhã você tem a curva do cortisol plasmático, ele aumenta. vai aumentando, entende? E de noite vai diminuindo. Então, a ginástica à noite vai contra essa curva natural do corpo humano. E quando você fala que a saúde mental é importante, e eu estou lembrando isso porque isso é o corpo, e o corpo da gente reage à lua, ao sol, claro. Tende ao universo, tende se você muda para o Japão, tende que vai se adaptar. Então, nós estamos esquecendo disso, entende? De regular um pouco a vida também por sol e lua, porque um ciclo circadiano mais normal. Tem se estudado um pouco, bastante sobre isso. Até ganharam um prêmio Nobel recentemente sobre alguma coisa sobre o ciclo circadiano. É alguma coisa que a gente espera que aos poucos as pessoas vão tomando consciência e venham adotando posturas mais saudáveis para a vida, né? Eu acho que é isso. Acho que ficou bom. Obrigado, doutora Vera, pela presença. Tchau, tchau.